A Rádio Transcendental leva ao ar toda segunda, às 22 horas. Programa Espaço Queçara. Produção e apresentação, Aline Pérez. Publicitária, terapeuta holística vibracional, diretora do Espaço Queçara. Olá, ouvintes da Rádio Transcendental. Sejam todos bem-vindos ao meu programa Espaço Queçara. É uma honra estar aqui com vocês, viu? Estou muito feliz. E neste primeiro programa, eu creio que vocês queiram saber quem que é a Aline Pérez, né? Eu sou publicitária, terapeuta vibracional, conselheira holística, né? Por várias pessoas aí. Sou credenciada pela Brat e taróloga em 2 sites. Também sou empreendedora em 2 sites também, um de loja virtual e o outro de meu site particular mesmo, né, de cursos. E hoje eu faço alguns cursos que até então me trouxeram até aqui. Como eu sou uma curiosa do lado oculto, desde muito jovem, né, tinha experiências extrasensoriais e meu pai era ateu, minha mãe era católica, quem cuidava de mim era minha avó, que tinha uma intuição incrível, muito forte. Ela sonhava, pensava numa coisa, acontecia. E eu acho que daí que começou a desenvolver a minha mediunidade, né? E ela pedia sempre para eu ler os livros dos sonhos para ela, sabia o significado dos sonhos e fui crescendo com isso. Aí meu pai me ensinava a jogar baralho mesmo, e aí eu gostava muito de baralho, fui numa banca, né, de jornal para ver aquelas revistinhas de astrologia, de horóscopo, vi um baralho dos anjos, comecei a ler, mesmo sem estudo, sem nada, comecei a ler para as pessoas que eu via uma vozinha interior, não sabia porquê, mas começava a falar. E nesse inteirinho, na escola, me destacava bastante na arte, né, gostava muito de desenhar, mas o lado espiritual era uma coisa que me intrigava, porque ninguém ao meu redor tinha as mesmas características que eu, né? As experiências que eu tinha, eu não podia falar com qualquer pessoa. É uma coisa estranha, né, para todo mundo ali. E com o passar do tempo compreendi melhor do que vinha, né? Vinha passar esse conhecimento. Por que eu estava aprendendo? Por que eu estava tendo esses cursos? Para que eu vinha a ter essas experiências? Eu percebi que, na verdade, era cada vez mais necessário aprender, né, para compreender melhor qual que era a minha função, né, nessa parte espiritual. E como eu perdi meu pai em 96, logo em seguida me formei publicitária mesmo, fiquei questionando como que eu poderia fazer contato com ele. Não me conformava. E aí fiz um curso livre de projeções lúcidas em técnicas projetivas. E aí isso era 2001 já, fez com que eu entendesse um pouco melhor a dimensão, né, o outro lado da dimensão, para experienciar algumas vivências que a gente fez lá. Eu digo a gente como as pessoas fizeram junto comigo, né? Sempre quis provar tudo que eu ouvia que eu fazia. É uma coisa minha particular também ainda hoje, né? E aí comecei a fazer o curso de baralho cigano para entender por que eu estava tendo a intuição e não sabia direito como falar para as pessoas as informações que eu lia no baralho. E descobri que, então, minha missão era na cura. Na época eu não acreditava muito não, porque, poxa, formar publicidade e propaganda, né? Adorava fotografia. E perceber que minha linha é ligada à cura, na hora que eu vi, eu falei, balela, né? Mas continuei aprendendo porque eu queria estudar cada vez mais. E aí fiz Essânia, que era um curso de integração cósmica, que abriu a minha mente na linha da física quântica. Fiz dança cigana, porque já tinha cigana na época que eu fui batizada, né, com o nome de cigana. E comecei a fazer apresentações. Minha baixa estima era grande por causa que eu era meio gordinha. E aí eu comecei a fazer dança cigana, me ajudou bastante na autoestima. Ajudou bastante, tanto quanto eu era uma porta, né? Aí eu virei uma porta camarão. Porque eu, pelo menos, eu conseguia me mover e fazer as pessoas felizes ao meu redor, né? Então já era uma grande coisa. Mas ainda estava faltando alguma coisa em mim, entendeu? Alguma coisa estava faltando ainda. E nessa época eu
eu procurei uma pessoa que me ajudou, que eu estava começando a sentir depressão, né? E aí um senhor, na verdade o doutor Américo Canhoto, é um médico homeopata famoso, ele é espírita, escritor de livros também, ele abriu o caminho, né? E aí no caso lá mesmo tinha um senhor que também se tratava, um japonês muito inteligente, ele era master em Reiki e falou que eu trabalhando a doar, a doação, né? O doar e o receber, praticamente eu ia melhorar, né? Esse lado meu da depressão. E dito e feito. Eu fiz Reiki 1, 2, 3, fiz fiz Karuna, xamânico, fiz cristão. Aí eu fiz o curso de Liang Kan, que era um equilíbrio corporal, que ele ensinava a mexer com a mente. Então, me ajudou bastante. Aí ele colocou eu num grupo, né, de uma ONG que ele trabalhava na época, e junto com algumas pessoas eu acabei me aprofundando, né? E aí ele falou que era bom, mesmo que eu não tivesse tantos cursos assim, que era bom para eu externar meus conhecimentos e compartilhar com as pessoas que eu sabia, né? Como eu sempre fui muito exigente nos meus estudos, logo eu era consigo mesma, né? E então eu acabei aceitando a opinião dele, comecei a dar cursos, comecei a usar o que eu tinha estudado. Aí fiz workshops, me formei em auriculoterapia, em massagem oriental terapêutica, comecei a utilizar a aromaterapia e os 5 elementos da medicina chinesa para analisar os problemas psicossomáticos das pessoas, né? E isso me enriqueceu bastante. E por que eu tô falando tudo isso, tá, gente? Porque, na verdade, eu tô falando isso como se fosse uma experiência de vida, porque muitas pessoas não sabem nem por que chegam no lugar. E muitas de vocês que estão hoje ouvindo aqui, às vezes ficam pensando assim, poxa, eu ouço vozes, eu vejo algum vulto, eu não sei nem como fazer. Como que eu começo? Da onde que eu vou? Para onde que eu vou, né? Então, por isso que eu estou compartilhando um pouco da minha experiência, que é só o primeiro programa, né? Que a gente tem bastante coisa para compartilhar. Eu digo a gente porque não sou eu sozinha, né? Eu tenho meus mentores, tem Deus comigo, Jesus, todos aqueles que estão sempre ao meu redor. Essa egrégora de luz e de cura está sempre me acompanhando, né? Então, jamais eu poderia falar que sou eu apenas aqui fazendo o trabalho. Aliás, foi por ordem meio que espiritual que eu estou aqui no programa, né? E depois de fazer esses workshops, que eu fiz esse curso de aromaterapia, com auriculoterapia, massagem e tal, me ajudaram bastante a enriquecer como pessoa, né? Aí eu fiz também o curso de Enneagrama de Personalidade, onde a gente aprende a lidar com os 9 tipos de máscaras que a gente usa no dia a dia. Esse é curioso, hein? Depois um dia vocês vão aprender um pouquinho sobre isso também. E depois a linha da magia. Aí eu fiz magia cigana, fiz magia compartilhada. Na verdade, tudo isso é ligado à magia branca, tá, gente? Eu não mexo com amarração, nada contra, mas eu sou a favor da natureza, de não fazer maldade com os animais. Também não como carne vermelha, só como peixe hoje, né? Sou adepta de produtos naturais. Então, aquilo que puder fazer para colaborar com a natureza, eu tô ajudando, né? E aí acabei fazendo curso de magia cigana e compartilhada, onde a gente trabalhava bastante o poder da mente. E porque, na verdade, magia nada mais é do que você transformar aquilo que você tem na mente, utilizando os poderes da natureza. E quem que deu o poder? Deus, né? Nós só estamos aqui porque nós somos centelhas divinas, somos semelhança dele, e por isso que, como ele disse, vocês farão obras iguais ou maiores do que eu. Então, ele mesmo já deixou na natureza os elementos para a gente utilizar. Então, a gente tem que utilizar de uma forma sábia. Sabendo utilizar de uma forma sábia, a gente acaba fazendo coisas inimagináveis, né? Nós somos realmente seres humanos perfeitos. Então, quando a gente imagina, por exemplo, alguma pessoa com alguma doença, alguma pessoa com algum problema de saúde, a gente fica imaginando, nossa, coitado, né? Deixa que ele sare. Na verdade, aquela pessoa, ela só está manifestando alguma coisa que ela não está bem. Na verdade, ela é a essência verdadeira. Ela é a imagem divina.
ela só está tendo um aprendizado com aquela doença, né? Aquele tipo de situação que ela está passando é algum aprendizado. Ou ela pode ter aquele aprendizado para ela mesma ou para alguma pessoa ao redor dela. Geralmente é para si mesmo, né? Para a gente mesmo que a gente aprende esses tipos de lições da vida aí. E eu tive uma experiência forte também que me ajudou bastante, mas com o tempo depois eu falo para vocês. E depois continuando a parte da magia, que nada mais é também uma magia, eu comecei a fazer uns tratamentos de saúde, que eu tava com pedra nos rins, alguns probleminhas pequenos, mas que me incomodavam bastante. E aí eu acabei usando a apometria. Aí eu fiz o tratamento, me curei, fiz vários problemas de saúde que eu tinha, acabei curando também com a apometria, porque ela trabalha através da física quântica e através das 21 dimensões diferentes. Você imagina quanta dimensão que nós temos? Nós estamos na terceira para a quarta dimensão. A apometria trabalha todas as dimensões, até o lado búdico, átmico. Vocês vão depois saber um pouquinho também por apometria, que eu vou, com o tempo, eu vou explicar também um pouco, tá? Mas assim, como que eu fui parar na apometria? Também o meu professor de Reiki também me orientou a fazer o tratamento e com o tempo eu queria que eu trabalhasse com essa parte, porque como ele falava que eu trabalhava com muita sensibilidade, eu praticamente poderia ajudar, né, nesse tipo de campo. E realmente, gente, eu fiz o curso, que eu achei fantástico o tratamento, né? Fiz o curso, logo fui chamada para trabalhar, hoje sou voluntária de lá. E aí as experiências com a física quântica, com eles, pessoal super bacana, são surpreendentes, né? As experiências surpreendentes. A gente vê realmente na cara as pessoas melhorando, depois retornando para agradecer. É muito gratificante, sabe? E aí, só esse lugar que eu trabalho como voluntária, na verdade é um lugar que atende poucas pessoas, né? Então não é para qualquer pessoa que eu indico, é só para aquelas pessoas que estão realmente precisando mesmo, né? E se a gente tiver um lugar maior, com certeza eu vou indicar para todo mundo, né? E aí eu fiz, para continuar também esse lado da física quântica, fiz curso de mesa cósmica radiônica, que eu sinto muita afinidade com os mestres ascensionados. E vou aprender mais um pouco sobre isso, porque eu fiz o curso, achei muito complexo, muito fantástico também, mas muito complexo. Eu estou aprendendo algumas coisas ainda com o professor. E hoje eu estou estudando a mandala, né? Estudando os tipos das mandalas, porque nada mais é, né, do que você trabalhar a mente humana de uma forma bem complexa, né? Porque Jung trabalha muito o lado não só apenas do lado da física quântica, como a mente humana, o círculo como um todo. Então é tudo que a gente aprende dentro da mandala. A gente aprende as personalidades, aprende os comportamentos, né? Tem muitas coisas agregadas nesse curso, então muita coisa para aprender também. Na verdade, se vocês forem ver, tudo está interligado, né? Tudo está interligado. Então, o meu foco hoje é trabalhar a mente humana. É a fim de fazer com que as pessoas consigam resolver os problemas de uma forma clara e dinâmica. E também consigam, por si só, conseguirem entender como que elas podem trabalhar dentro delas para poder resolver algum problema. Não sei se vocês perceberam, mas muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de serem ouvidas. Hoje em dia, o público que eu pego, né, como as pessoas que eu atendo aqui nos sites, eles são muito carentes de serem ouvidos. Dá uma certa pena, porque as pessoas estão precisando ser ouvidas. Todo mundo quer falar, mas poucas pessoas querem ouvir. Então, gente, vamos dar a oportunidade para aquelas pessoas que querem falar um pouco. Ah, mas eu só fico ouvindo. Tudo bem. Só ouça o que a pessoa vai falar. Você já está doando. Você já está trabalhando a doação. Você pode ter certeza que de onde Deus está, de onde seus mentores estão, eles estão vendo a sua doação. Você sabe que você está sendo útil. E afinal de contas, né? O ser humano precisa ser útil para poder se tornar feliz,
ele precisa se tornar importante. Quando você é útil, você acaba sendo importante para as pessoas. Então, doa um pouquinho da sua atenção. Ouça o outro. Às vezes você está sem paciência, tudo bem. Marca um dia que você estiver melhor. Aí você vai conseguir atender aquela pessoa de uma forma mais branda, né? Então, eu estou aqui na rádio, para poder passar um pouquinho do meu conhecimento que eu obtive nesse tempo. Tenho certeza que eu tenho muita coisa para aprender ainda, né? Mas como conhecimento é a única coisa que a gente vai levar para quando a gente for para o outro plano, não custa nada a gente compartilhar com com as pessoas que a gente conhece, compartilhar com as pessoas, mesmo que a gente não conheça, né? Algumas coisas que a gente aprende. E por que não compartilhar, né? Fazer com que as coisas ficam guardadas, vai ficar só deteriorando, né? Vai mostrar o quê? O ego? Ah, vai ser bonito pro meu ego, então vou guardar todas essas informações. Não tem necessidade disso, né, gente? Vamos compartilhar. Quanto mais gente compartilhar, o mundo vai começar a melhorar. Vocês já viram aquele filme A Corrente do Bem? Se vocês não assistiram, por favor, assistam, tá? Esse filme Corrente do Bem, A Corrente do Bem, eu não lembro agora o nome dos atores, tá? Tem um ator muito famoso nesse filme, mas o que importa mesmo é a mensagem. A mensagem desse filme é o seguinte, que alguém fazendo alguma coisa de importante, o mundo muda. E como eu fiz parte da Sextinoe durante 10 anos mais ou menos, o que eu aprendi também lá? Que o mundo muda quando você muda. Nossa, isso foi difícil de entender, hein? Isso foi difícil, porque imagina só, as pessoas que a gente está conversando no dia a dia. Aí você tem um relacionamento, você percebe que a pessoa não está dando atenção para você, que você manda mensagem e a pessoa não responde, vamos dizer que não acontece isso com vocês. Aí você espera aquela mensagem, não chega aquela mensagem. É hora de tomar água, gente. É o aplicativo aqui que eu coloquei para tomar água, tá? Desculpa. Então, e aí você vê que aquela mensagem não chegou. O que acontece? Você acaba decepcionado, não é? Muda o comportamento. Muda a forma de você agir com aquela pessoa. Então, quando você acaba agindo de forma diferente, a pessoa fala, poxa, mas aquela fulana não tá pensando dessa forma, por que ela tá agindo desse jeito? A pessoa com um jeito de comportamento diferente que você está agindo, automaticamente ela vai ficar matutando. O que tá acontecendo com essa pessoa? Automaticamente ele vai acabar mudando. Essa pessoa muda. Então, aquela frase que o mestre Masaharu Taniguchi coloca, quando eu mudo, o mundo muda, é totalmente válida. Então, eu ponho para vocês, para que vocês também utilizem no dia a dia, sabe? E agora, voltando para o nome, Espaço Kisara. Será que algum de vocês, né, parou para pensar por que o nome chama Kisara? Eu acho que vocês nem têm ideia, né? Algumas pessoas que me conhecem, que estão ouvindo hoje, devem imaginar por que chama Kisara. Na verdade, assim, o nome desse programa é o nome da minha cigana, tá? Na verdade, é um nome para trabalhar a cura de forma mental, espiritual, emocional e física. Ela trabalha na parte de cura e tenho vários mentores também junto com ela que trabalham também na linha de cura, né? Só que são outras linhas. E eu vou trabalhar sempre alguma coisa diferente em cada programa. Virei uma meta. Eu vou transformar em sempre uma meta. Sempre colocar alguma coisa diferente no programa. Então vocês vão ouvir hoje alguma coisa. Na semana que vem vocês nem sabem qual vai ser o assunto. Se vocês ficarem sabendo, se vocês quiserem saber, no caso, de algum assunto específico, vocês podem colocar a mensagem para mim, tá? Eu vou deixar depois aqui no programa o meu e-mail, meu contato, meu Facebook e meu WhatsApp, né? Para vocês fazerem contato. E aí vocês podem fazer contato comigo direto, não tem problema, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um assunto
que eu acho que chamou a atenção e que é ligado totalmente com o nosso dia a dia, que nada mais é sobre magia. E a magia no nosso dia a dia, tá? Então, primeiro de tudo, como que a gente começaria, né? Nós temos 4 elementos no nosso cotidiano. Eu tô falando isso na parte cigana, tá, gente? Porque na parte oriental nós temos 5 elementos, mas na cigana nós temos 4. Então, na magia cigana, os 4 elementos que nós utilizamos, primeiro de tudo é a água, a terra, o fogo e o ar. A água, ela é representada pela cor azul. E ela é representada na cultura cigana com uma taça com água. Então, por exemplo, eu quero fazer um altar, tá? Eu vou falar para vocês por que um altar. Porque quando a gente faz uma oração, a gente não faz acendendo a vela, a gente não acende a vela pra gente. A gente não acende a vela pro anjo da guarda, a gente acende a vela pra gente. O anjo da guarda já tem a luz, certo? Ele é iluminado, ele não precisa de luz. A gente precisa acender a vela, que é para nós mesmos certificarmos daquela mensagem que a gente deseja fazer, né? Que a gente vai agradecer por uma mensagem. Aquela mensagem vai ter um significado para eles. Quando eles forem ver aquela vela, forem ver aquela informação que a gente está postando no altar, ele vai identificar para que serve. Então, por exemplo, eu vou colocar a vela, né? Vou colocar uma posição da vela, porque eu vou te falar umas posições de velas, tá? Porque existe uma categoria na parte da magia cigana que cada elemento tem a sua posição, tá? Então, é um significado especial. Com o tempo eu explico também mais detalhes, tá? Porque senão fica muito detalhe para pouca informação, né? Então, vamos lá. A água é a cor azul. Então, você vai colocar uma tacinha com água do lado direito. Vai pegar um lugar, pode ser um lugar bem simples, tá, gente? Um lugar que vocês coloquem a sua fé. Aquele lugarzinho que você vai lá e fazer a oração, então, é lá mesmo que você vai fazer, tá? Coloca uma toalhinha branca, né? Escolhe um lugar bem tranquilo. Você vai colocar uma musiquinha de fundo, colocar um copinho com água, uma tacinha de preferência, né? Que é como se fosse você vai oferecer para o anjo da guarda, para os seus mentores, para a cigana, né? Então coloca uma coisa bonita, né? Coloca uma tacinha bonitinha para colocar água. Coloca uns cristais, né? Ou então coloca um pouquinho de um vasinho com terra e uma florzinha, tá? Para representar a terra, que é a cor verde. Tá bom? Vocês vão colocar no centro desse altar uma velinha, tá? E o fogo é representado pela cor vermelha. A vela, depois eu vou explicar para vocês o significado. A vela, quando você não tem nenhuma cor específica, você pode acender a branca e mentalizar o desejo que você quiser, tá? Aí você coloca no centro a vela, no lado direito a taça com água, na frente você coloca a terra com os cristais e coloca o incenso ao lado esquerdo, tá? Aí você fala, mas vai tampar então a minha flor porque é muito grande. Põe atrás então, não tem problema. Mas tem que colocar nessa posição, pelo menos o fogo no meio, direita água, esquerda o ar, tá? E você no ar, você é representado pelo cor branco, né? Que é o incenso no caso. Então, baseado nessas informações, o que acontece? Você vai fazer a oração sempre agradecendo. Por que agradecendo? Porque tudo já nos foi dado, né? Quando a gente nasceu nessa terra, a gente já foi escolhido por Deus, né? A gente já escolheu o nosso caminho, já escolhemos a nossa família, e Deus já fez a confecção de nós, né? Através da nossa mamãe, nosso papai, colocando a sua essência divina. Então nós já somos perfeitos, já temos riqueza, tá tudo no plano astral, tá tudo lá no céu, tá? Só falta a gente agradecer por aquela situação que está chegando, por aquela bênção que você está precisando, tá? Então isso acontece
através da mentalização. Então você vai agradecer por tudo que você tem. Você está querendo um carro? Agradece por esse carro que chegou. Ah, eu estou querendo um namorado? Agradece por esse namorado que está chegando. Agradece, só agradece, tá? Quando você finalizar a oração, obrigado, 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 assim é e assim será. Então você está colocando no universo a sua força. Quer dizer, você está manifestando já a Deus interior que realmente você é filho de Deus e que merece tudo aquilo, né, que está por vir. Então, a gente vai finalizar agora essa primeira parte e a segunda parte eu continuo como você se equilibrar com os elementos. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais. Voltando agora para a segunda parte do nosso programa Espaço Kissara. No finalzinho, a gente vai fazer uma meditação que eu vou convidar todos para fazer, tá bom? E eu achei interessante a gente entender um pouquinho de cada um desses elementos que eu expliquei agora há pouco para vocês, né? O elemento água. Primeiramente, ele está ligado à força feminina, à intuição, à magia, à mente, o subconsciente mesmo, ao amor, às emoções, né? Ela trabalha contornando. Você pode ver que a água, ela sempre contorna, ela nunca acha um problema, ela sempre transpõe, não é? Então, na verdade, a água é o elemento da absorção, da germinação, ela representa sempre a mudança. Então, ela pode ser representada pelas emoções, pela flexibilidade e magnetismo. Como que a gente aplica de forma mágica o elemento água? É justamente com os sentimentos, a forma de transformação dos sonhos, o nosso psíquico, a forma de você gerar uma criança, né? A própria tristeza, as lágrimas, né? Elas representam um pouco da água, a busca da visão, a cura a si mesmo, a purificação, enfim, né? Tudo isso tem ligação com as aplicações mágicas. Como que a gente pode aplicar o elemento água no dia a dia? Eu tinha falado para vocês agora há pouco sobre uma taça com água, que é uma representação muito simples daquilo que nós temos em casa. Mas ela pode representar também com um cálice, com um caldeirão, com o próprio espelho, com um mar em forma geral, né? Represa, água, tudo que tem água representando o elemento água, tá? E uma curiosidade, qual que é um dos sentidos que representa a água? O paladar, né? Tem a saliva representando pelo paladar. Lembrando que as pessoas de elemento água, elas são extremamente sensíveis, né? Então, muito cuidado com as coisas que vão falar, porque muitas vezes as pessoas se magoam com facilidade. O elemento terra, ele é ligado à fertilidade, à criação, à estabilidade, à harmonia, também à solidez, também mostra a humildade. A manifestação desse elemento está ligado também ao plano físico, que é a abundância também, né? A prosperidade, a riqueza. E, na verdade, assim, uma pessoa de terra, ela tem uma tendência a ser mais rígida, mais pé no chão. Por isso que também é representado pelo elemento das rochas, né? Que também são elementos difíceis de ser movidas, de serem modificadas. A nível físico, ela está representando os ossos, os músculos, os tecidos orgânicos. E a nível de emoção, está ligada à teimosia, à estabilidade, à gravidade das coisas. Ela é firme e confiante, as pessoas de terra, né? E como que a gente pode aplicar de uma forma mágica os elementos da terra? Que no caso são as pessoas, né? Ligadas ao elemento terra. Você mesmo plantar, fazer imagens de argila, de areia, você caminhar por uma grama, pela própria natureza, né? Pela praia mesmo. Aplicação mágica também é você trabalhar de forma material, você ganhar algum produto, você ganhar alguma coisa. O próprio nascimento, a morte, também estão ligados à terra, né? A força de vontade, o toque, o próprio mistério também tem ligação com o elemento terra. A cura, principalmente a cura, está ligado ao elemento terra, a fertilidade,
a sabedoria prática, física e o ensino. E como que a gente pode trabalhar através das ferramentas mágicas do elemento terra? Bom, vocês podem ver que agora há pouco eu comentei sobre um vasinho com plantas, né? Podem ser cristais também, o sal, o giz, o carvão, as árvores, a bússola, o pentagrama, as próprias imagens. Quem gosta de cultuar imagens também é válido, as cordas, né? E, por curiosidade, o elemento terra é representado pelo olfato. Agora vamos para o elemento fogo, né? E esse elemento, fogo, é representado pela força masculina, ao impulso da vida, a paixão, aquela transmutação dos pensamentos, das energias, é representada pela força de vontade, da sexualidade, da conquista, da ação. Ele destrói também, né? Você pode ver que o fogo destrói. Então, ele, ao mesmo tempo que ele destrói, ele faz uma limpeza. Dependendo da forma com que você vai ver a situação, não é uma forma destruidora apenas. Ela faz uma destruição para fazer uma limpeza. No caso, nós trabalhamos agora aqui de uma forma energética. Então, vamos trabalhar sempre de uma forma positiva. E também representa o fogo sagrado do sexo, né? A faísca da divindade divina, que brilha dentro de nós e de todas as coisas vivas. A cor representada pelo vermelho, né, como eu falei para vocês agora há pouco também, e todas as cores também representadas por chamas. A aplicação mágica que a gente pode verificar é a própria tempestade, o tempo, a estrela, as magias de derreter os objetos, as velas, as fogueiras, né? As lareiras, o próprio sol, os vulcões, erupções, a forma de você trabalhar a sexualidade, as magias todas ligadas a exercícios físicos, consciência corporal, vitalidade, poder, tá? Você vê que o fogo tem ligação com poder. Tudo que tem ligação com poder, ligação com sexo, tem a ligação também com o chakra básico. Depois dessa parte de chakras, uma outra vez eu vou explicar para vocês também um pouquinho de cada um, tá bom? E também as ferramentas básicas, né? As ferramentas mágicas, desculpa, do fogo. A gente pode representar também pelo bastão, pela lamparina, pelas velas, as ervas também, né? Também representadas pelo fogo, tudo que for queimado, tá? As ervas queimadas, os papéis queimados, tudo isso é representado pelo fogo, tá bom? E qual dos sentidos que representa o fogo? Vamos ver se vocês descobrem. A visão. Olha só, hein, gente? A visão. Que na verdade a gente tem uma visão transcendental, né? Como a própria rádio transcendental. E vamos para o último elemento. Esse elemento está ligado com as ideias, os processos mentais, a comunicação, a mudança, o movimento contínuo, a própria sabedoria, liberdade. É um elemento seco, ligado ao masculino, totalmente ligado à mente aberta, às pessoas que não gostam de ficar preso, né, a padrões, né? É ligado também pela eletricidade também, né? E como que a gente pode aplicar de uma forma magística o elemento ar? Através dos processos mentais mesmo, da parte da intuição, da parte da psique, os estudos de forma abstrata principalmente, né? A respiração, a inspiração, a audição, a harmonia, tudo que é ligado à memória, telepatia, meditação, é ligado à magia, essas coisas são ligadas ao ar, né? Tudo que você mentaliza, utiliza o poder mental é ligado ao elemento ar, né? E as ferramentas mágicas que a gente pode utilizar com o elemento ar? É o incenso, os óleos essenciais, a atame, espada, o diário mágico, o pêndulo, as cartas do tarô, tão lindo tarô, o lápis, a caneta, né? E a visualização criativa, porque muitas vezes a gente não precisa de vela, não precisa de nada disso. A gente simplesmente visualiza a situação, mentaliza naquilo que a gente deseja e cria. Tem pessoas que têm dificuldade de criar. Então, por isso que a gente utiliza velas, utiliza os elementos, né, da natureza para poder fortalecer o nosso poder mental, tá? Mas a visualização criativa é tão forte quanto o poder de colocar mesmo os elementos na mesa, né, para fazer o altar.
Então, quem tem dificuldade de fazer altar, mas tem fácil a visualização criativa, abuse desse poder, tá bom? E o ar, ele governa a magia dos 4 ventos, que é da concentração e da visualização, e muitas vezes das magias adivinhatórias. E lógico que, né, dos sentidos que ele representa, com certeza seria o tato, né? Então, assim, vocês viram como que na verdade tem tudo a ver? Tem tudo a ver, né, com nossos elementos do dia a dia. Se vocês forem analisar, nos próprios elementos, né, do horóscopo, nós temos, né, os signos ligados ao ar, à terra, fogo e água, né? Todos eles podem analisar que eles têm um pouco desses comportamentos, né? E eles têm, sim, a característica que a gente verificou, que tanto tem a ver com a parte da linha cigana, como de uma forma geral, né? Todas as ferramentas mágicas de outras formas que eu verifiquei, em outras linhas, também são muito semelhantes. Não muda muita coisa não, viu? Na verdade, só acrescenta mesmo o elemento éter e o metal. O éter, na verdade, nada mais é do que a parte espiritual, né? O nosso lado da espiritualidade. E o metal, de uma certa forma, também. O metal também trabalha a parte espiritual, mas o metal, ele trabalha o lado da transformação. Então, tem muita ligação com fogo mesmo, né? E a cor, né, do metal justamente é o branco e as cores ligadas ao metal, as cores metalizadas mesmo, né? Então é realmente um assunto assim que dá pano para manga, tem muito chão pela frente. Mas assim, a gente tem que utilizar as informações uma coisa por vez, senão a gente chega com muita informação junta, a gente acaba não absorvendo direito aquilo que a gente utilizou, né, no dia a dia. Então hoje eu vou focar mais nessa parte, né, de como que a gente trabalha os elementos principais, né, da natureza. E depois, nos próximos programas, vocês podem até fazer uma enquete. Eu vou ver se eu crio uma enquete aqui no programa, na Rádio Transcendental. Lá na própria página da internet, vocês vão entrar lá na Rádio Transcendental e tem enquete. Eu vou colocar a enquete, vou criar a enquete lá e vou compartilhar nas redes sociais. Aí, se vocês quiserem acompanhar depois as redes sociais, no Facebook, a minha fanpage é Aline Pérez Terapeuta. O meu nome no Facebook, quem quiser me adicionar, é Aline de Alexandra Pérez, Alexandra com KS, K de quilo e S, tá? E no Instagram é Aline Pérez Terapeuta, tá? Meu WhatsApp é o 994245002, prefixo 11, 994245002, tá? Isso caso vocês queiram dar umas opiniões sobre temas que vocês desejam para os próximos programas. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quais são os próximos temas, mas de repente, como o programa na verdade não é para mim, é para vocês, nada mais justo que vocês deem opiniões também, né? E agora a gente vai falar um pouquinho de como reequilibrar, porque você fala, poxa, e agora, né? Eu acho que eu tô com excesso de pensamentos, nossa, parece que eu tô voando, eu tenho que ter um pouco mais de centralização na minha vida, eu tenho muita imaginação, mas também não consigo ir nada pra frente. Você já parou pra pensar que às vezes acontece isso com a gente? De começar uma coisa e não parar? De repente você começa a fazer um curso e de repente para o curso no meio. Aí você fica justificando com A mais B, é porque é o trânsito, é por causa do horário do serviço, enfim, inúmeros vai ser as desculpas que vão aparecer, né? Mas na verdade nada mais é do que um excesso de elemento que você está tendo sem equilibrar. Como que a gente equilibra, né? Uma coisa muito simples. A gente tem os elementos da natureza e a nosso dispor, né? Então, pessoas muito sensíveis, elas têm excesso de água. Eu digo isso de uma forma metafórica, tá, gente? Não é porque ela toma muita água, tá? Ela, na verdade, ela tá... Então, na verdade, a pessoa que usa elemento
a água em excesso, ela acaba sendo muito sensível, né? Então ela fica muito emotiva, ela chora por qualquer coisa, né? Qualquer coisa que as pessoas falam para ela, ela acaba ficando chateada. Então o que está precisando fazer? Essas pessoas que têm excesso de elemento água, elas precisam usar o elemento terra, né? Essas pessoas que têm excesso de elemento água são geralmente as pessoas que são ligadas aos signos ligados à água, tá? Então, essas pessoas que são signos ligados à água, elas têm uma tendência a ser mais sensíveis. Então, nesses casos, a gente precisa usar o elemento terra. E como que a gente usa o elemento terra? No próprio contato com a pele, né? Ou mesmo você fazendo alguma plantação, mexendo com terra, caminhando no jardim, né? Vai num parque, numa praça, sei lá, tira os pés para fora, né? Abraça uma árvore. São algumas formas simples que a gente pode utilizar para poder se equilibrar, tá? Numa outra oportunidade também explico um pouco sobre os cristais, o significado de cada um deles, tá? Porque aí tem bastante coisa para falar também. Mas, de quebra, os elementos que são ligados à terra são o verde e o marrom, tá? Então, quando vocês tiverem que trabalhar o elemento terra, em contato com o corpo, vocês vão usar o elemento terra, que é verde ou marrom, tá bom? Inclusive até as cores mesmo, tá? Como cromoterapia. Vocês sabem muito bem que as cores da nossa vida, elas têm influência fundamental, né? Em tudo que a gente faz. Então, vocês podem usar elementos também na cor terra, né? Tipo verde ou marrom, como eu falei, tá? Agora, vamos lá. Pessoas muito tensas, orgulhosas. Vocês conhecem alguém desse jeito? Conhece, né? Às vezes a gente mesmo, não é isso? Então, o que a gente pode trabalhar para a gente trabalhar um pouco mais dessa tensão que a gente tem? A gente precisa trabalhar elemento água. A gente está com excesso de elemento terra. Então precisamos trabalhar o elemento água. Vocês viram como que é engraçado? Todo esse equilíbrio nessa natureza, né? Então, e a gente utiliza o elemento água de que forma? Tomando um banho. Vocês já viram quando vocês estão tensos? Estão sentindo mal? Nossa, um peso nas costas. Vocês vão tomar um banho, não relaxa? Então, o elemento água justamente é para trabalhar justamente as pessoas que estão muito tensas, né? Então você pode trabalhar o elemento água de várias formas. Você pode utilizar fazendo alguma alimentação, né? As pessoas que gostam de cozinhar por aí, ó, aproveita esse momento, hein? Pode ver que depois que você faz alguma comidinha, você fica mais tranquila, não é isso? Eu, por exemplo, sou assim. Quando estou um pouco tensa, eu faço uma comida, alguma coisa, é uma coisa de... É uma terapia. Na verdade, vira uma terapia. Para cada pessoa precisa de trabalhar de uma forma, né? Eu uso muitas vezes como terapia fazer alguma comidinha, né? Outra coisa também é você se banhar mesmo num rio, né? Ir para uma praia, né? Isso daí é uma forma de você utilizar. Inclusive também cristais ligados à água. Como que é isso? Os cristais ligados à cor azul. Lembra que a gente falou que a água é elemento azul? Então, vamos trabalhar o elemento azul através da água. Ah, mas qual cristal que pode usar? Pode usar todos os cristais que são azul, né? Uma safira, um lápis lazuli, tem vários, né? Aí você escolhe de acordo com o seu gosto. Depois, com o tempo, a gente explica cada significado para você também se aperfeiçoar e entender melhor como que você trabalha os cristais, tá? Mas, de quebra, você usando um elemento azul, né, é o principal para você trabalhar, principalmente no contato com o coração, né? Aqui na região do cardíaco, é uma região que toma muito os nossos sentimentos, né? Então, a gente precisa ter contato com o coração para colocar esse elemento. Aí coloca o cristal nessa região mais ou menos, né? Só que antes da gente fazer qualquer tipo de utilização de algum cristal, a gente precisa fazer a limpeza dele, tá? O cristal, no caso, a gente precisa fazer uma limpeza primeiro com água corrente, né? Por que se faz uma limpeza? Porque, na verdade, muita gente pôs a mão naquele cristal antes da gente comprar, né? E a gente quer deixar ele com a nossa energia. Então, a gente vai limpar ele com água corrente, vai colocar sal grosso ao redor, ou sal mesmo, né? Não vai deixar encostar na pedra, não. E vai deixar da noite pro dia. De preferência, se você puder, lua crescente ou lua cheia, tá? Porque são luas que influenciam melhor na energização do cristal, tá?
Bom, voltando à parte do reequilíbrio, né, dos cristais aí, reequilíbrio dos elementos, né? Quando a pessoa tem excesso de energia, o que acontece? Cansaço. A pessoa faz, fica o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro faz algumas coisas, não cansa. Só que chega uma hora que quando para, senta, não consegue nem assistir uma televisão. Então, isso daqui é excesso de elemento fogo. Você trabalha, tem uma energia, nossa, parece vulcânica, né? Só que quando você verifica, você está extremamente cansado. Então, você precisa trabalhar um pouco o quê? O elemento terra. Então, justamente, trabalhar os cristais, fazer, de repente, algum artesanato, né, ligado à argila, plantar alguma planta, fazer alguma coisa ligada à terra, né? A própria alimentação novamente, vai lá para a cozinha de novo, vai cozinhar, né? Vai trabalhar com o elemento terra. Todos os elementos terra são ligados pelas plantas, pelos legumes, pelos vegetais em si, tá, gente? Então, que vocês quiserem fazer ligados à natureza dessa forma, pode utilizar também. Pode ter certeza que vai ficar menos cansado, tá? Mas de preferência você tem que ligar com o elemento terra, não ficar muito tempo mexendo com o elemento terra. Mexe um pouco só, tá? Procura repousar mesmo, tá? Mexe com o elemento terra e faz um repouso. Porque o elemento fogo, ele dá realmente muito cansaço, tá? E a gente também vai verificar o outro elemento agora aqui, né, do reequilíbrio, que é as pessoas que na verdade estão com demasia de pensamento, mas sem criar, né? Quer concretizar os planos e na verdade não está conseguindo, né? Então o que acontece? É o excesso do elemento ar, né? Então ela pensa, mas não consegue realizar. O que está precisando acontecer? O que você coloca no fogo para ele ligar? É o gás, não é? Então, quando você está com um elemento ar em excesso e não consegue realizar nada, pensa, nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, cadê que eu consigo realizar? Nada, né? Falta combustão. Então, vamos usar o elemento fogo, certo? Como que você usa o elemento fogo? Usando a própria vela, os elementos que a gente falou agora há pouco, né? A gente pode utilizar o elemento fogo, pode acender uma lamparina, né? Você pode também utilizar a própria mente, né? Para você fazer alguma magia, né? Tudo que for ligado ao calor, à chama e à transmutação tem ligação com fogo, né? Como a gente falou agora há pouco. Então, assim, não está difícil da gente cuidar dessa parte do reequilíbrio. Vocês podem ver que é uma coisa super agradável, né? E é fácil de trabalhar. E aí eu vou finalizando o nosso programa aqui, né? Fazendo uma meditação pequena. Como eu falei do elemento água, eu achei interessante uma frase que eu recebi. Olha só. Sintam com atenção, tá? Se eu tivesse que escolher um único benefício da meditação, eu pediria a Deus: me deixe chorar. A fortaleza que tentamos criar para sobreviver, suportar o universo, é a nossa verdadeira prisão. Quanto mais fortes, mais desconectados do mundo. Quanto mais fechados, menos humanos nós somos. Fechados somos, corroídos por dentro. O ser humano foi criado para sentir, para trocar, para viver, para fluir. E se quiser ter uma vida leve e saudável, você precisa descobrir como fazer seu coração fluir como a água. A água se move livremente e responde ao ambiente que se encontra. No copo, ela é um copo. Na jarra, ela se torna jarra. No fogo, ela esquenta. Ela nunca resiste. Sem deixar de ser água, ela flui apenas. Deixe seu coração fluir como a água. Que ele possa sentir tudo em todo o ambiente. Ele precisa se expandir e ir além de suas dores. E isso não é difícil.
A água está em toda parte, nos mares, nas nuvens, nas chuvas, nos rios, nas plantas, inclusive nas lágrimas. E por isso elas precisam correr. As lágrimas clamam pela sua liberdade. Liberte-as. Choramos de tristeza, de saudades, de raiva, de alegria e de amor. Nunca pare de chorar. A meditação é o processo terapêutico mais eficaz e mais antigo da humanidade. Descubra essa técnica milenar e faça chorar ser natural para você. Eu achei lindo isso quando eu recebi e eu quis compartilhar com vocês. Então, fica aqui meu abraço, um grande beijo de muita luz. E vou me despedindo por aqui, deixando novamente meu contato, Facebook na fanpage Aline Pérez Terapeuta e o meu WhatsApp 011 99424 5002. 99424 5002. Meu lema é desperte sua essência e seja feliz. Namastê. Muito obrigada. Justamente é para trabalhar justamente as pessoas que estão muito tensas, né? Então você pode trabalhar o alimento água de várias formas. Você pode utilizar fazendo alguma alimentação, né? As pessoas que gostam de cozinhar por aí, ó, aproveita esse momento, hein? Pode ver que depois que você faz alguma comidinha, você fica mais tranquila, não é isso? Eu, por exemplo, sou assim. Quando tô um pouco tensa, eu faço uma comida, alguma coisa, é uma coisa é uma terapia. Na verdade, vira uma terapia. Para cada pessoa precisa de trabalhar de uma forma, né? Eu uso muitas vezes como terapia fazer uma comidinha, né? Outra coisa também é você se banhar mesmo num rio, né? Ir para uma praia, né? Isso daí é uma forma de você utilizar. Inclusive também cristais ligados à água. Como que é isso? Os cristais ligados à cor azul. Lembra que a gente falou que a água é elemento azul? Então, vamos trabalhar elemento azul através da água. Ah, mas qual cristal que pode usar? Pode usar todos os cristais que são azul, né? Uma safira, um lápis lazuli, tem vários, né? Aí você escolhe de acordo com o seu gosto. Depois, com o tempo, a gente explica cada significado para você também se aperfeiçoar e entender melhor como que você trabalha os cristais, tá? Mas, de quebra, você usando um elemento azul, né, é o principal para você trabalhar, principalmente no contato com o coração, né? Aqui na região do cardíaco, é uma região que toma muito os nossos sentimentos, né? Então, a gente precisa ter contato com o coração para colocar esse elemento. Aí coloca o cristal nessa região mais ou menos, né? Só que antes da gente fazer qualquer tipo de utilização de algum cristal, a gente precisa fazer a limpeza dele, tá? O cristal, no caso, a gente precisa fazer uma limpeza primeiro com água corrente, né? Por que se faz uma limpeza? Porque na verdade muita gente pôs a mão naquele cristal antes da gente comprar, né? E a gente quer deixar ele com a nossa energia. Então a gente vai limpar ele com água corrente, vai colocar sal grosso ao redor ou sal mesmo, né? Não vai deixar encostar na pedra não. E vai deixar da noite pro dia. De preferência, se você puder, lua crescente ou lua cheia, tá? Porque são luas que influenciam melhor na energização do cristal, tá? Bom, voltando à parte do reequilíbrio, né? Dos cristais aí, reequilíbrio dos elementos, né? Quando a pessoa tem excesso de energia, o que acontece? Cansaço. A pessoa faz, fica o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro faz algumas coisas, não cansa. Só que chega uma hora que quando senta, não consegue nem assistir uma televisão. Então, isso daqui é excesso de elemento fogo. Você trabalha, tem uma energia, nossa, parece vulcânica, né? Só que quando você verifica, você está extremamente cansado. Então, você precisa trabalhar um pouco o quê? O elemento terra. Então, justamente, trabalhar os cristais, fazer, de repente, algum artesanato, né, ligado à argila, plantar alguma planta, fazer alguma coisa ligada à terra, né? A própria alimentação, novamente, vai lá para a cozinha de novo, vai cozinhar, né? Vai trabalhar com o elemento terra. Todos os elementos terra são ligados pelas plantas, pelos legumes, pelos vegetais em si, tá, gente? Então,
que vocês quiserem fazer ligados à natureza dessa forma, pode utilizar também. Pode ter certeza que vai ficar menos cansado, tá? Mas de preferência você tem que ligar com o elemento terra, não ficar muito tempo mexendo com o elemento terra. Mexe um pouco só, tá? Procura repousar mesmo, tá? Mexe com o elemento terra e faz um repouso. Porque o elemento fogo, ele dá realmente muito cansaço, tá? E a gente também vai verificar o outro elemento agora aqui, né, do reequilíbrio, que é as pessoas que na verdade estão com demasia de pensamento, mas sem criar, né? Quer concretizar os planos e na verdade não está conseguindo, né? Então o que acontece? É o excesso do elemento ar, né? Então ela pensa, mas não consegue realizar. O que está precisando acontecer? O que você coloca no fogo para ele ligar? É o gás, não é? Então quando você está com um elemento ar em excesso e não consegue realizar nada, pensa, nossa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, cadê que eu consigo realizar? Nada, né? Falta combustão. Então, vamos usar o elemento fogo, certo? Como que você usa o elemento fogo? Usando a própria vela, os elementos que a gente falou agora há pouco, né? A gente pode utilizar o elemento fogo, pode acender uma lamparina, né? Você pode também utilizar a própria mente, né? Para você fazer alguma magia, né? Tudo que for ligado ao calor, à chama e à transmutação tem ligação com fogo, né? Como a gente falou agora há pouco. Então, assim, não está difícil da gente cuidar dessa parte do reequilíbrio. Vocês podem ver que é uma coisa super agradável, né? E é fácil de trabalhar. E aí eu vou finalizando o nosso programa aqui, né? Fazendo uma meditação pequena. Como eu falei do elemento água, eu achei interessante uma frase que eu recebi. Olha só, sintam com atenção, tá? Se eu tivesse que escolher um único benefício da meditação, eu pediria a Deus: me deixe chorar. A fortaleza que tentamos criar para sobreviver, suportar o universo, é a nossa verdadeira prisão. Quanto mais fortes, mais desconectados do mundo. Quanto mais fechados, menos humanos nós somos. Fechados somos, corroídos por dentro. O ser humano foi criado para sentir, para trocar, para viver, para fluir. E se quiser ter uma vida leve e saudável, você precisa descobrir como fazer seu coração fluir como a água. A água se move livremente e responde ao ambiente que se encontra. No copo, ela é um copo. Na jarra, ela se torna jarra. No fogo, ela esquenta. Ela nunca resiste. Sem deixar de ser água, ela flui apenas. Deixe seu coração fluir como a água. Que ele possa sentir tudo em todo o ambiente. Ele precisa se expandir e ir além de suas dores. E isso não é difícil. A água está em toda parte, nos mares, nas nuvens, nas chuvas, nos rios, nas plantas, inclusive nas lágrimas. E por isso elas precisam correr. As lágrimas clamam pela sua liberdade. Liberte-as. Choramos de tristeza, de saudades, de raiva, de alegria e de amor. Nunca pare de chorar. A meditação é o processo terapêutico mais eficaz e mais antigo da humanidade. Descubra essa técnica milenar e faça chorar ser natural para você. Eu achei lindo isso quando eu recebi e eu quis compartilhar com vocês. Então, fica aqui meu abraço, um grande beijo de muita luz. E vou me despedindo por aqui, deixando novamente meu contato, Facebook na fanpage Aline Pérez Terapeuta e o meu WhatsApp 011 99424 5002 99424 5002. Meu lema é: desperte sua essência e seja feliz. Namastê. Muito obrigada. Descubra essa técnica milenar e faça chorar ser natural
natural para você. Eu achei lindo isso quando eu recebi e eu quis compartilhar com vocês. Então, fica aqui meu abraço, um grande beijo de muita luz. E vou me despedindo por aqui, deixando novamente meu contato, Facebook na fanpage Aline Pérez Terapeuta e o meu WhatsApp 011 99424 5002. 99424 5002. Meu lema é desperte sua essência e seja feliz. Namastê. Muito obrigada. Descubra essa técnica milenar e faça chorar ser natural para você. Eu achei lindo isso quando eu recebi e eu quis compartilhar com vocês. Então,